Jesus é uma cópia e um reflexo de Jeová Deus. Isso mesmo que você ouviu. Jesus é um reflexo e uma cópia de Jeová Deus. É o que nós vamos considerar aqui. Eu peço que você analise o texto. É para aqueles que já sabem ler grego, mas vai ser bom para os que querem aprender também. Lembrando que eu leciono esses idiomas, tanto o grego koiné como o clássico. E caso você queira ler o Novo Testamento, o grego bíblico, o chamado grego koiné, vá na descrição do vídeo e poderá pegar ali o meu contato e mandar mensagem no WhatsApp. Bom, muito bem-vindos todos aí ao canal do Queruvim. Vamos falar então sobre essa leitura de Hebreus capítulo 1. Essa leitura de Hebreus 1, ela é incontesta, ela aparece tanto no texto da NA, como também no texto da Westcott Hort, acho que da mesma forma. Vamos dar uma lida rápida apenas para comparar dois tipos de textos. O texto de Westcott Hort aparece aqui no site Bible Hub, é um texto padrão. O que é texto padrão? É um manuscrito que todos vão lá para tirar dali uma tradução para os idiomas, para a língua-alvo, por exemplo. Daqui eu posso traduzir para o inglês, para o português, para o alemão, para qualquer língua do mundo. Então, eu vou tirar daqui para a língua-alvo. Portanto, nós temos aqui o texto de Westcott e Hort, produzido em 1881 pelos dois peritos britânicos, Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort, que foram, então, fizeram ali uma reviravolta, foi um divisor de águas, uma verdadeira revolução no estudo da manuscritologia. Porque eles passaram a traduzir, mas eles fizeram uma coletânea, uma juntada de milhares de textos, centenas de textos, em grego para produzir uma gema, que é um texto padrão, da onde muitos podem pegar e traduzir e fazer a sua versão da Bíblia. Certo? Então, esse é um texto, o Westcott Hort, o texto WH, tá bem? O texto diz assim, eu vou fazer primeiro uma leitura corrida, e depois vamos ver a leitura do texto da NA. A NA seria na sua 28ª edição. NA quer dizer Nestle Aland. A Nestle Aland já é outro texto grego de Mateus até Apocalipse, que também pode ser usado como base para se tirar daqui e fazer a Bíblia, traduzir para os idiomas de qualquer lugar. No caso, a NA foi um aprimoramento em cima do texto de Westcott Hort. É um texto padrão também, ou seja, uma matriz para se tirar, para se traduzir a Bíblia. Foi produzida pelos eruditos Nestle e Aland, dois eruditos respeitados ali da Alemanha, e hoje já está na sua 29ª edição. Indo para o texto de Westcott Hort, nós vemos assim: Polimeros kai politropos palai hotheos lalessas tois patrasin tois profetais epescato ton hemeron tuton elalesen hemin huye hon eteken kleronomon panton dihu kai esentus aionas hos on apaugas mates doxes kai caracter tes hipostácios autu feron tetapanta toi rematites dinamios diautu. Esse dia aqui já é controverso, Catarismon ton hamartion poesamenos e catis endexietes megalocines in hypselois. Tu suto creiton genomenos ton angelon, hossoi diaforoteron parautus cleronomeneken. Deixa eu ler com calma aqui, que cleronomeken onoma. Aí continua, tini garei pen pote ton angelon, huiosmu eisu, ego semeron gegenekasse, kai palin egos esomai autoeis patera, kai autos estai moeis huion. Aqui é uma pergunta, Pois bem, aí o texto no 6 fala, rotan de palin esegagiton prostotokon estenoikumenen, legi kai proskinesatos san autoepantes angeloitiu. Pois bem, então vamos ver agora no texto da NA 28 para ver se está a mesma leitura. Parece que tem uma palavra aqui, di, autu, no versículo 3, Antes de catarismo. Vamos ver como está o texto da NA 28. Polimeros kai politropos palai hotheos lalessas tois patrasin tois profetais. Epescato ton hemeron tuton elalesen hemin in huioi hon eteken kleronomon panton dihu kai epoiesentus aionas. Hos on apaugas mates doxes kai caracter tes hipostácios autu
Feron tetapanta, toirematites dinamios autu. Aí, ó, aqui não tem o di. Dinamios autu, no outro texto diz dinamios di autu. Então esse di, ele não aparece em todas as leituras, foi removido no aprimoramento dinamios autu e tiraram o di aqui do meio, que realmente fica esquisito. Katarismon ton hamartion poesamenos ekatsen indexetes megalocines in hypselois. Tusuto creiton genomenos ton angelon hossoi die foroteron parautus que cleronome kenonoma. Tinigari pen pote ton angelon huios mueisu ego semeron gegenekase. Sinal aqui de um automático aqui indicando pergunta. Kai palin ego esomael toies patera kai autos estai moies huion. Que bom, aqui colocaram o sinal de interrogação, ou seja, automático. Otan de palin nesega genton protoco esten oikomene leg kai prosignesatos san autoi pantes angeloi teu. Pois bem, aí termina o versículo 6, a leitura é a mesma, só que tem a diferença textual da preposição de a, aqui abreviada de, que ocorre em um texto. Vamos então ao entendimento desse texto. Esse texto ele foi muito bem traduzido na tradução do Novo Mundo de 1986, é uma tradução muito boa, foi considerada a mais exata das versões comparadas, né? Mesmo assim, ela tem alguns erros, né? Que foi aprimorado agora na tradução do Novo Mundo de 2015. Ocorre que a tradução do Novo Mundo de 2015, ela tem uma qualidade assim diferente de tradução. Ela é uma tradução de equivalência dinâmica. Ela não vai palavra por palavra em grego. Ela transmite a ideia que está presente na ideia, no pensamento do escritor. Então ela não fica assim atendo a uma tradução hiperliteral, mas é uma tradução de equivalência dinâmica. É uma outra abordagem de tradução. Não deixa de ser uma tradução literal, não deixa de ser, mas ela está mais para literal do que para paráfrase, porque paráfrase já é uma coisa que sai fora totalmente, embelezamentos e palavras que não ocorrem no original, e não é o caso da tradução do Novo Mundo, nem na versão de 1986, nem na versão de 2015, né? É realmente uma excelente tradução da Bíblia, ela foi elogiada após comparação acadêmica feita usando o método acadêmico e científico pelo senhor Jason David Bedun, conforme ele mesmo fala no livro Truth in Translation. Das 9 comparadas, ele disse que a melhor tradução da Bíblia foi a tradução do Novo Mundo da Bíblia, que você encontra no site jw.org. Então faça uma boa pesquisa. Vamos então à análise do texto. Primeiro vamos dar uma olhada em Hebreus 1, né? Na versão tradução Novo Mundo diz: Deus, que há muito e em muitas ocasiões e de muitos modos falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas, no fim destes dias nos falou por intermédio de um Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o sistema de coisas. Ele é o reflexo da sua glória e a representação exata do seu próprio ser, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu quero continuar lendo aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Quando é que fala depois que ele fez uma purificação pelos nossos pecados? Essa frase, ela contém um erro aqui, né? Então todas as versões da Bíblia têm erro, né? Aqui eles viram que não pode ser Jesus fazer uma purificação a favor dos pecados, pelos nossos pecados, né? Não é pelo, porque no sentido de a favor de pelos aqui não ficaria legal. Então a ideia foi mudada na nova versão de 2015, aprimorada para melhor. E aí nessa passagem nós lemos o seguinte: não pelos nossos pecados, mas purificação dos nossos pecados. Aí melhorou muito, né? E olhando o texto original, como é que está lá? Vamos olhar essa parte específica, né? Polimeros, kai politropos pala e roteos lalessas tois patras em tois profetas. Então, aí pescato ton remeron tuto, nelales remin hui, ron eteken cleronomon panto, di hu kai poiesentus aionas, Hos on napaugas mates doxis kai caracter tesi postácios autu, feron tetapanta toirematites dinamius autu, catarismon toiramartion poesamenos e catisen indexietes megalocines hypselois. Então, catarismon ton hamartion. Aqui ton hamartion é genitivo, dos pecados, né? Dos pecados, então não é pelos pecados. Então, realmente, a nova versão aprimorou muito mesmo. Mas vamos ao entendimento desse texto? Vamos agora à tradução e entendimento.
Aqui vamos ver sobre aquela explicação, o que traz de novidade a respeito de Jesus Cristo, né? O que tem de informação importante para nós? Então agora eu quero chamar a atenção à segunda parte agora desse vídeo, que é a consideração de cada detalhe sobre o que esse texto revela sobre a natureza de Jesus em relação ao Criador Todo-Poderoso mencionado no texto. Será que são o mesmo ser, conforme diz a doutrina católica da Trindade? O que significam as expressões usadas aqui no texto? Bom, o texto começa dizendo que polimeros, em muitas ocasiões, kai politropos, e em de muitas maneiras, palai há muito, ou seja, na antiguidade, roteos, agora começou com o substantivo teos aqui no nominativo, né, fazendo concordância com um artigo aqui que está também no nominativo masculino singular. Aqui em seguida vem lalel, né, o verbo, lalessas tois patracin tois profetas, falou, quem falou? Deus, falou tois patracins aos antepassados em tois profetas, por meio dos profetas. Aqui nós temos um dativo de meio. Não é dativo locativo, gente, não é nos profetas, mas é por meio dos profetas, viu? Tem que arrumar essas versões da Bíblia aí evangélica. Aí o versículo 2, epescato ton hemeron tu ton. Então, nos últimos, né, os dias estes, ou seja, nestes últimos dias, Deus, né, ele falou remim a nós em ruioi, por meio de um filho. Aqui, mais uma vez, dativo de meio, não é dativo locativo, falou no filho, não é falou no filho, é falou por meio do filho, de um filho. Aqui, coloca, visto que é anartro, ou seja, não tem artigo, ele tem uma ideia indefinida, falou por meio de um filho, porque Deus tem vários, né? Então aqui tem que citar numa forma indefinida por meio de um filho, Hon, o qual eteken, ele colocou, ou seja, ele, Deus, o sujeito mencionado lá no início, né, no versículo 1, ele colocou, ele designou, esse filho designou, então ele o quê? Deus designou ele kleronomon, herdeiro. Então Jesus, se ele é o herdeiro, ele não pode ser o próprio que passa a herança, o pai. Não tem sentido. Então, Deus, ele falou por meio de um filho, Hon, o qual ele colocou, designou, kleronomon panton, herdeiro de todas as coisas. Aí o texto prossegue, de Hu, e por meio de quem, kaepoie sentu saionas, ele fez o sistema de coisas, ou o mundo. Percebeu que aqui falei poie sendo o verbo poiel, né? Deus fez por meio dele, de Hu, através de quem, ou por meio de quem. Dia, aqui é a abreviação de Dia. Então, Jesus é por meio de quem Deus fez o mundo. Isso nos lembra João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, onde fala que Jesus estava com Deus. Ali estava com, em prostonteon, estava com o Deus. Se ele estava com Deus, não pode ser o próprio Deus. Então, aqui diz que ele por meio de quem, né, Deus fez, ele fez aqui, ele aqui está se referindo ao Teós, lá no início do versículo, dos Aionas. Então, Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o sistema de coisas, ou o mundo. Aqui a palavra aion, né? No caso aionas aqui, ela pode ser vertida do sistema de coisas de acordo com o léxico de Tyre, onde você vê o significância ali, ou a acepção da palavra aion, que pode ser dentro de um tempo, as coisas ou o sistema contido dentro daquele período de tempo. Portanto, a tradução sistema de coisas é ótima. Aí, prosseguindo no versículo 3, vamos lá agora a parte mais alta e importante dessa consideração. Ros, o qual, se referindo aqui a Jesus, né? On, sendo apaugasma, um reflexo. Apaugasma é um reflexo. Apaugasma, olha aqui, reflexo, uma radiação, um reflexo, um brilho. Então, o qual Ros, on, sendo apaugasma, o reflexo, um reflexo tesdoxis da glória. Então, Jesus é um reflexo da glória, ou seja, ele é um reflexo de Jeová. Kai caracter, e uma estampa ou representação exata ou cópia. Então aqui mostra que Jesus é um caracter, ou seja, substantivo que significa uma exata representação, uma cópia. É o que quer dizer a palavra caracter. Então Jesus, além de ser um reflexo, ele é uma cópia, tes hypostasia saltu, do próprio ser dele, ou do próprio ser de Deus, do próprio ser, do seu próprio ser, ou seja, do ser de Deus. A nova versão da tradução do Novo Mundo fala da seguinte forma, vamos olhar aqui, olha, ele é o reflexo de Deus e a representação exata de seu ser, né? Aqui fala, ele é o reflexo da glória de Deus,
aqui eles acrescentaram para ampliar o sentido original do texto, porque o sujeito mencionado é Deus aqui. É muito comum as versões da Bíblia colocarem palavras que ocorrem de forma elíptica, ou seja, implícita no texto. Voltando ao texto, aqui fala então que Jesus ele é um reflexo de Deus e que ele é uma cópia de Deus. Então, se ele é uma cópia, ele teve um tempo que ele não existia. Se ele é um reflexo, isso significa que ele é apenas um brilho pequeno perto de Jeová Deus, né? Perto do ser dele. Aqui fala do ser, né, dele, ou seja, de Jeová. Feron tetapanta toirematites dinamios. Aquele que, no caso aqui, quando fala feron significa manter ou segurar alguma coisa. Então aqui foi usada a expressão sustenta, né? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A nova versão decidiu colocar sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Ficou melhor do que antes, mais aprimorado. É a ideia do grego, feron tetapanta toiremati, por meio da palavra tes dinamios autu, do poder dele, ou da sua poderosa palavra, foi a ideia na nova versão. Tendo feito uma purificação, katarismon ton amartion, uma purificação dos pecados, tendo feito a poiesamenos de poiel, né? Aqui, logicamente, na voz média passiva, né? Voz média, ekati, sem ele se sentou. Quem? Aqui está falando de Jesus, né? Aquele mesmo que é mencionado como sendo uma cópia ou um brilho, uma paúgasma, um reflexo de Deus. Aqui fala que ele, ekatisen, aqui na terceira pessoa, ele se sentou em dexia à direita tes megalocines, da majestade em Hypselos, nas alturas. Então, se ele se sentou à direita da majestade, ele não é a própria majestade, conforme diz a doutrina católica da Trindade, que foi adotada pelas filhas da Igreja Católica, as igrejas evangélicas e suas variadas ramificações. Então, esse capítulo 1, versículo do 1 ao 4, do versículo 1 ao 3, aliás, ele já deixa claro muitas informações. Primeiro, chama Jesus aqui de um reflexo de Deus, diz que ele é também uma cópia do Criador Jeová Deus, e diz que ele é um herdeiro, foi colocado, ele foi designado eteken kleronomon, como herdeiro. Então, tudo isso são palavras cujo significado, ou seja, semântica, né, que é o significado de palavras, indica claramente que Jesus, ele é o Filho de Deus, isso mesmo, ele não é o próprio Deus, ou Deus Filho, uma terminologia antibíblica que não é usada na Bíblia, a expressão é Filho de Deus, né? Hologos tuteu, a palavra de Deus, e também Hohuios tuteu, o Filho de Deus, né? É a expressão que é usada na Bíblia. E nós temos então que aceitar a Bíblia, pelo que ela diz, porque até mesmo quando você abre no Evangelho de João, vamos ver a opinião do João Batista, a quem Jesus elogiou como sendo um grande profeta, né? O capítulo 1 ali de João, o Evangelho, aqui se nós formos lá na frente, no versículo aqui, deixa eu ver se eu lembro qual que é, me parece que é o 30 e alguma coisa. O 31, não, 34. João Batista fala que ele observou, que e testifiquei, tenho testificado, que estin é o huios tuteu, o Filho de Deus. Portanto, nós temos que aceitar a palavra de Deus e seguir essa palavra, de que Jesus é o Filho de Deus e não Deus Filho, né? Não existe essa terminologia na prática, a Bíblia diz que Jesus foi criado por Deus, é o Filho de Deus. E Hebreus capítulo 1, ele mostra evidências claras disso, não só na palavra paúgasma, como também na palavra carácter.